Aleluia, glória a Deus. Vou começar que grandes coisas vão acontecer hoje. Aleluia, eu tenho certeza, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Deus tem falado muito, muito comigo com relação à visão. Há uma passagem quando a gente está lendo a Bíblia de um cego, né? Ele era um cego de nascença. E aí, perguntado para ele, quem foi que te curou? Né? E aí a resposta dele está em João, capítulo 9, 24, 25, ele fala: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Naquele momento eu comecei a agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, a gente enxerga, está tudo certo. E aí veio a pergunta, mas e os cegos espirituais? Veio à minha mente aquela passagem que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós sabemos que essa carta foi escrita por João, um dos 12 discípulos de Jesus. Ele estava preso ali naquela ilha chamada Patmos, e ele escreve isso e diz assim, coisas que em breve aconteceriam. Já naquela época, João está dizendo coisas que em breve aconteceriam. Então, orientado pelo Espírito Santo, João escreve às 7 igrejas que haviam na Ásia. E aí, como exortação, lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. No próprio livro de Apocalipse, agora em 2 passagens diferentes, Apocalipse 2:7 e 3:6, nós vamos ler o Espírito Santo advertindo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a minha oração é que Deus hoje fale conosco de uma maneira sobrenatural e que a gente possa entender o que Ele tem falado e pedido para nós. João identificou Jesus, várias passagens nesse mesmo livro, ele fala assim, olha, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados, que nos fez reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Tudo isso ele identifica só nesse livro, no início da pregação dele, e aí eu vou chegar numa passagem que muitas e muitas vezes vocês já devem ter ouvido, que é o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 20, onde ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo muitas vezes foi pregado como ele sendo um versículo evangelístico. Agora, é como se Deus estivesse batendo no coração da pessoa, ela está ouvindo falar de Jesus, ela fala, eu quero, abre a porta do coração para ele entrar, e ali naquele momento seria o momento da conversão dela, a pessoa seria salvo, teria seu nome escrito no livro da vida e começaria um novo relacionamento com Deus. Ele pode usar esse versículo também desta maneira, mas este versículo foi escrito para quem se dizia crente, para os crentes. Então, vamos trazer o texto dentro do contexto para a gente poder receber de Deus esse alerta através desta igreja que está em Igreja da Laodiceia. Vocês viram que quando eu estava lendo, ele disse que ele conhecia as obras deles, sabiam o que eles faziam, mas aquelas pessoas se achavam muito bons aos olhos de Jesus.
Eles não eram nada, nem frio nem quente, eles eram crentes mornos. E a palavra diz que ele queria vomitar aquelas pessoas. Se eles fossem quentes, estariam no caminho certo. Se eles fossem frios, inclusive poderia até Deus avivá-los, trazer um renovo, mas eles se achavam demais. E quando você lê a passagem, quando fala vômito, quem já não vomitou, né? Mas vômito é uma reação do nosso organismo para eliminar substância tóxica, aquilo que é nocivo ao corpo, que faz mal ao corpo. Então nós temos que ver que aquelas pessoas, por causa da abundância do que eles tinham, eles se achavam, eles achavam que eles tinham, eles não precisavam de nada, eles não precisavam de ninguém. Depender de Deus para quê? Pedir alguma coisa? Eu me lembro quando nós moramos em Belo Horizonte, num prédio que era só filhos do dono da Mendy Júnior, todos, 7 andares, e nós fomos morar lá. E eu falava para Deus, eu não abro a minha boca aqui dentro. Tem um filho seu, no primeiro andar tem 22 carros. Como é que alguém precisa do Senhor? E Deus é tão lindo. Um dia a gente entrando no carro, na garagem para ir embora, chega o dono. Entra lá para... Ô, Caio, fiquei sabendo que você virou crente, como é isso? Eu falei que não ia falar, mas aí é demais, né? Não dá para você segurar depois dessa, né? Mas essas pessoas achavam que tinham tudo, tudo, tudo. Eles se achavam ricos, mas eles não sabiam nem o que era verdadeira felicidade, porque o próprio Jesus os chama de infelizes. Chamou de infelizes, eles se achavam ricos porque tinham recurso, mas o próprio Jesus os chamou de miseráveis e pobres. Eles também estavam cegos e nem percebiam a nudez que eles estavam. E foi por amor, queridos, que nós vemos Jesus mostrando a real condição deles, daquela igreja, dando a possibilidade para arrependimento. Isso você lê em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Foi nesse contexto de que ele estava à porta e que ele batia, que ele estava dizendo, eu estou tão pertinho, deixa eu entrar. Deixa eu morar, deixa eu fazer a diferença aí dentro desta igreja. Assim como Jesus venceu e sentou no trono do Pai, o convite que ele fala é vocês também poderão se arrepender e sentar junto comigo, né? Então vamos tentar entender rapidamente o que fazer para mudar aquela situação. Apocalipse 3, versículo 18, ele fala assim, olha... Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eles precisavam, então, comprar ouro refinado pelo fogo, eles precisariam de vestiduras brancas e eles precisariam de colírio para os olhos. E com certeza Deus não estava falando naquele momento que eles precisariam de dinheiro para comprar alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque quando você vai para Isaías 55:1, a palavra de Deus diz, a todos que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem, comam, sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Ele nunca precisou de dinheiro nosso para poder nos dar alguma coisa. Então nós precisamos entender que nessa passagem que eu acabei de ler, ele estava dizendo aquele que tem sede, você tem que reconhecer alguma necessidade. Por quê? Porque ele supre tudo, ele é capaz de tudo. Haverá alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Grande demais? Não tem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 nos ensina, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus. Ele está mostrando que esse foi o preço que foi pago, não era dinheiro. Apocalipse 5:9, ele fala que nós fomos comprados. E ele fala assim, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua,
povos e nações. Aleluia! Você foi comprado por pura graça, querido. Não envolveu dinheiro em nenhum momento. Foi uma entrega voluntária que Jesus fez, de querer naquele lugar assumir o teu e o meu lugar. É maravilhoso demais. Mas então, se não tem dinheiro nessa história, o que Deus quis dizer? Compre o ouro refinado pelo fogo. Vamos dar uma aulinha aqui rápida. Você sabe que o ouro ele é encontrado no leito de rios e ele também em minas, aquelas bem subterrâneas. Então, a extração ele é feita ou através do garimpo, homens que vão até lá, usam aquele processo de peneiração, ou por um processo industrial que envolve trituração, moagem, para separar o ouro dos os outros metais e impurezas que vêm com ele. Né? Então tem muitos metais que vêm misturado com o ouro nesse processo, diferente do garimpo, né? Mas nesse principalmente, e eles se tornam, esses metais junto com o ouro, fazem com que o ouro fique duro, mais corrosivo, e quando eles passam pelo fogo, tudo aquilo que é impureza, o ouro fica afundado, tudo que é impureza vem para fora, sobrando somente o ouro purinho. Deus, nessa passagem, nós vemos que ele não está falando sobre o ouro metal. Ele estava dizendo que Deus utiliza muitas vezes processos, situações, momentos difíceis que você e eu passamos para retirar toda e qualquer impureza que possa haver dentro do teu coração e do meu. São momentos de dor, são nos momentos de lutas, de perdas financeiras, emocionais, perdas até mesmo de queridos, né? Que vem para fora o nosso pior. Vem para fora as nossas ações, reações, as nossas falas, grito, não tem ninguém que grite, soberba, vem para fora rebeldia, vem para fora ira, vem para fora traição, vem para fora engano. Nesse momento, o nosso pior aparece. E aí, se nós deixarmos, ele começa a trazer aquela purificação, ele vai retirando aquilo que não agrada a Deus e ele vai nos transformando cada vez mais, nos deixando maleáveis, mais puros, mais santos, mais humildes, mais mansos. Aprendei de mim que sou manso e humilde, não é isso que Jesus fala? Então nós temos também ali um alerta que está em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vocês perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Uau! Quer dizer que se eu chegar para alguém para falar que ele está em pecado, ele não vai mudar de igreja. Que loucura! Hoje é assim, você chama atenção. Vou procurar quem eu quero. Vou procurar quem fala a minha linguagem. Mas vamos voltar para cá, porque isso não acontece aqui. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O coração daqueles homens, daquela igreja da Laodiceia, eles já estavam tão sendo enganados, eles estavam tão duros, eles não percebiam mais que eles estavam longe de Deus. Tinham tudo aquilo que eles achavam que era de valor, eles tinham realmente, mas eles não sabiam o que era valoroso aos olhos de Deus. A proposta que nós temos ali, que ele estava fazendo, é que aqueles homens fossem acrisolados. Vamos para o dicionário. Acrisolado é alguém que foi aperfeiçoado, aprimorado, refinado, purificado, através das experiências, dificuldades ou desafios da vida, sendo, por fim, transformados. Não é sempre que uma situação ruim acontece conosco que ela veio de Deus. Muitas vezes foram escolhas erradas que nós fizemos, né? Você come, a vida inteira você come doce, aí depois você fica diabético. Por que Deus deixou? Por que agora eu vou ter que amputar minha perna? Por que não sei... Bom, escolhas erradas, muito sério, ou até mesmo brecha que nós abrimos, e através dessas brechas nós damos direito legal para Satanás vir nos atormentar, e aí Deus vai usar essa situação para fazer uma real transformação. Infelizmente, nem todo mundo nesses processos, quando acontecem, saem vencedores. Muitos se perdem, e se perdem buscando uma situação mais rápida, com menos esforço, de repente, sem ser muito honesto também, e ali continua. Alguns não conseguem nem descansar,
Quando vem uma situação bem difícil, essas pessoas não conseguem descansar. Mas, querido, saiba o seguinte: Deus conhece a tua e a minha fragilidade. Ele sabe até onde você e eu aguentamos. Ele sabe, Ele promete não dar nada, deixar nada chegar na tua vida e na minha, que seja maior do que a tua e a minha força. Nossa parte é confiar. Ele não merece a nossa incredulidade. Algumas pessoas se perdem não aguentando o tempo de espera. Está demorando demais. Por quê? Tanto tempo assim. E muitos se perdem nos questionamentos. Por quê? Por que eu? Por que Deus deixou? Por que Deus fez? Por que Ele não impediu? Por que Ele não agiu? Eu gosto de pensar que Jesus estava dizendo o seguinte: comprem de mim este ouro, que já passou pelo fogo. Aí você terá a verdadeira riqueza. Aí sim você terá aquela que tem valor no céu e não as riquezas que este mundo dá. Mas agora que vem um lembrete. Aqui você está falando muito de dinheiro. Deus não é contra o dinheiro. Afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não está absolutamente dizendo isso, e Ele dá a quem Ele quer. O ensinamento que Ele estava dizendo era sobre a verdadeira riqueza, não estar no dinheiro, pois quem tem muito dinheiro se preocupa com muitas coisas, mas não aquela que é essencial. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roupa, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 também ensina, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências. Para um pouco. O que é uma concupiscência? Uma palavra feia, né? Nem sempre a gente consegue, então vamos para o dicionário. Concupiscência é a cobiça de bens materiais. Ambição ou desejo desmedido por bens materiais. Ele está dizendo que as pessoas que querem ficar ricos, muitas vezes eles caem em tentação, ciladas, muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, olha o que ele fala, não é o dinheiro, tá? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, nós estamos falando, Jesus está falando sobre o dinheiro, Ele não quer que as posses que nós temos tome posse de nós. Dá para entender a diferença? É gritante isso. Mas vamos voltar lá para Apocalipse 3, quando ele fala sobre as vestes brancas. O que elas simbolizam? Sempre vestes brancas na Bíblia. Você vai lembrar de pureza, de santidade, de vitória sobre o pecado e separação do mal. Sempre assim. São concedidas àqueles que creem, àqueles que se arrependem e vêm junto no momento da nossa salvação, né? Elas representam, inclusive, aquela vitória que muitos terão que permanecerem aqui depois do arrebatamento, mas permanecerem fiéis quando vier a tribulação. E que vai ocorrer essa tribulação, você pode amarrar, rejeitar, expulsar. Essa tribulação virá sobre o mundo inteiro. Isso está escrito em Apocalipse 7, 9 e 10. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É tão sério isso das vestes, que nós temos uma parábola no livro de Mateus, capítulo 22, de 11 a 14, a importância que tem essas vestes, porque a gente lê que havia um rei, e ele resolveu fazer uma festa que o filho iria se casar, as bodas dos seus filhos, e ele manda convite para todas aquelas pessoas, e os servos foram buscá-los, e eles não puderam ir.
Eles não quiseram ir mesmo. Então o rei faz um segundo convite, vai, manda buscá-los, e eles não aceitaram, porque eles estavam muito ocupados naquilo que eles estavam fazendo, com coisas mais importantes do que pararem tudo para aceitarem um convite do rei para ir no casamento do filho. O rei ficou tão irado que ele disse a seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão por todos os lugares, nas encruzilhadas do caminho, e convidem todos para o casamento do meu filho, todos que encontrarem. Mudou o conceito. Mudou tudo. Eles saíram, e diz a Bíblia que eles estavam reunindo maus ou bons, a sala ficou cheia. De repente ele vê, o rei entra e vê que tem uma pessoa, que ele está lá, todos os outros com a veste certa, mas aquele ali não estava. E ele chega e fala: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Ele ficou mudinho, não tinha o que falar. Aí nessa parábola está escrito que o rei mandou amarrá-lo, lançá-lo nas trevas, no local de choro e ranger de dentes. Ao terminar essa palavra, Jesus fala o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele estava usando essa parábola justamente para dizer que Deus convidou muita gente. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo poderia ser salvo. Só que hoje em dia tem uma fala que é assim: ai, todo mundo é filho de Deus. Não é não. Não é não, não é assim que é feito. Os judeus foram os primeiros a serem convidados, mas eles estavam muito ocupados. Tiveram o segundo momento para ser convidados de novo, e eles também não reconheceram a oportunidade que eles estavam tendo do próprio Deus, o próprio Messias está ali no meio deles. Então, a gente tem que pensar que ele fala: maus e bons. Maus e bons. É nessa hora que eu e você entramos. Nós somos uma repescagem de Deus. Sabe quando você vai entrar no vestibular e que aí você fala assim: eu estou na repescagem. É o nosso caso. Nós estamos nessa repescagem. Então, Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala o seguinte: como obter essas vestes? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Oh, quem se veste assim tem a nudez coberta. Tem a nudez coberta, seu pecado está perdoado. Romanos, eu amo essa passagem, Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus está falando essa parábola, está contando sobre os maus, os bons, e ele já tinha falado sobre isso com o pai da fé, que é Abraão. Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas o povo não entendeu. Ele não entendeu. Então agora vamos falar um pouquinho mais rapidamente sobre o colírio para ungir os olhos. O colírio serve para tratar diversos problemas nos olhos, mas ele atua tanto como lubrificante, como também como medicamento. Lucas capítulo 11, 34 diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Se eu e você tivermos a luz do mundo, que é Jesus, habitando em nós, o que vai irradiar em nós, através de nós, apesar de nós, é esta luz, e os nossos olhos se tornarão bons. Então, por que Deus está falando para ungir nossos olhos com esse colírio? Porque Satanás, desde o princípio, querido, ele tem usado a visão para atrair, para enganar, para mentir sobre muitas coisas. Ele fez isso com Eva, Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 7. Então a serpente disse à mulher, presta atenção à reação, hein? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Sabe, os da Laodiceia não perceberam que estavam nus. Adão e Eva, na hora, eles descobriram que estavam nus. E eu quero fazer um parênteses aqui com vocês. Nós nascemos já num mundo corrompido. Nós já nascemos num lugar onde coisas ruins acontecem o tempo todo. Imagine como esse casal viveu depois da queda. Eles experimentaram um lugar onde estava a presença de Deus. Eles caminharam com tudo ali, aquela fartura, aquela alegria, aquela abundância. Eu fico pensando quando eles viram a primeira vez um animal morrendo. Não tinha isso. O pior é que depois eles viram o próprio filho morrendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que diz respeito a olhos. Olhos. Nossa parte, nós fomos cobertos por causa desse sangue do Cordeiro. Mas eu e você ainda temos hoje que vigiar sem parar a nossa visão e o nosso desejo. Tudo que diz respeito ao teu desejo, ao meu, a tua visão e a minha, alerta, cuidado. Sabe, porque Satanás fez parecer que Deus estava escondendo alguma coisa daquele casal que era muito bom, que eles não podiam viver sem aquilo. E aí, Deus não é tão bonzinho assim. Que se ele fosse tão bonzinho, ele não deixaria vocês não terem alguma coisa. Entende isso? Uau! E aí, queridos, nunca duvide do amor de Deus. Salmo 34:15. Os olhos do Senhor. É que às vezes nós não achamos, né? Estamos lendo, mas os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos a seu clamor. Aonde você vai, por onde você anda, os olhos do Senhor estão sobre você. Ah, é muito lindo, sabe? Mas os nossos olhos têm olhado muita coisa que não é o essencial, nem é tão bom assim. Muitos, infelizmente, já estão controlados pelo diabo. São filhos de Deus, mas estão com a visão doente, distorcida, corrompida. Alguns até, eu estou falando de cristão, não estou falando lá fora. Alguns cristãos já estão viciados em pornografia, em jogos de azar, fazendo aposta, gente, de uma tal maneira que dentro de casa já está faltando coisa. E ele está, então, inclusive, mentindo para a esposa, porque ele está jogando e ela não tem noção do que está acontecendo. São problemas sérios financeiros. Filmes, pornografia, sabe? Vendo e ouvindo notícias que são mentirosas, que fomentam fofoca. Para um pouquinho e pergunte a você, o que você tem feito do seu tempo? Tem te edificado? Sabendo que Deus habita dentro de você, dentro de mim, será que Ele se agrada do que eu estou? Mas eu só estou sentada aqui para passar o tempo. Ele se agrada? Isso que você está vendo, assistindo, está contribuindo para o reino? Será que eu passo o mesmo tempo que eu passo diante de um celular, de um computador, de uma televisão? Eu passo esse mesmo tempo, essa qualidade de tempo com Jesus? E a Bíblia? Tem domingo. No domingo eu estou ouvindo a Bíblia. No domingo, se fosse falar, não, domingo eu tenho que fazer a pregação. Nós precisamos nos preocupar onde nós temos colocado nossos olhos. O diabo tem roubado o nosso tempo. O diabo tem roubado. Salmo 25:15, ele nos dá um direcionamento do que a gente pode fazer. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Olha que coisa louca. Olha que coisa interessante. Se eu não estou olhando para o chão, eu posso tropeçar, cair.
Eu posso nem saber que eu estou tendo laço. Então, jamais eu ficaria olhando para o alto. Eu teria que estar atenta para o chão. Mas esse salmo está dizendo que os meus olhos se elevam continuamente para lá, porque Ele me tirará os pés do laço. Ele vai dizer, filho, esse não é o teu caminho. Esse não é o caminho. Se o teu passo se desviar para a direita, para a esquerda, você vai ouvir atrás de ti uma pessoa falando esse versículo que eu estou dizendo para vocês, com a minha tradução, é bíblico. Você ouvirá uma voz atrás de ti que dirá, este é o caminho, por ele seguiu. Nós precisamos estar atentos, pedindo para Deus para a gente estar ouvindo realmente. É do alto que vem o nosso socorro. Sabe, meu irmão, vigia, vigia. O diabo tem conseguido roubar o nosso tempo, a nossa qualidade. A Bíblia fala de muitos exemplos de homens e mulheres que tiveram a visão distorcida, mas outros também que foram agraciados. Se você pensar bem, o povo de Israel chegou ali na terra prometida, imediatamente eles dizem que em menos de um mês eles estariam dentro da terra prometida. Números 33 fala como eles se viram e por isso eles não entraram. Temos visto ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como também éramos aos seus olhos. Visão errada vai deturpar o que o outro pensa de você. Afinal de contas, se o gigante tivesse visto, ele tinha destruído o povo. Não. Nós precisamos pedir para Deus que Ele coloque o seu colírio nos nossos olhos, para que a gente veja as coisas do alto, mas também que Ele nos ajude a fechar os olhos para as coisas que estão no mundo, matando o nosso tempo, roubando o nosso tempo, aquelas que não têm valor a Deus, mas que o diabo ama te conduzir, me conduzir, roubando o nosso tempo. Nós precisamos pedir esse colírio. 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Abra, Senhor, os nossos olhos. Abra assim como o Senhor fez com Jacó. Imagina a cena, Jacó está fugindo do irmão, para de cansaço naquela primeira noite longe de casa, deita, e aí ele está em cima de uma pedra e de repente, uau, uma escada aberta, uma escada indo para o céu. Uma escada aparece aos olhos dele, e anjos subindo e descendo. E aí o próprio Deus chega para falar com ele. Que Deus abra os nossos olhos, gente. Já pensou Deus aparecer? Ah, glória a Deus, eu quero. Já coisa mais linda. Quanto tempo nós desperdiçamos em outras coisas. Que Ele abra mesmo. Que Ele abra. Você quer ver outra coisa? Josué estava para entrar numa guerra e aí chega um homem perto dele, está com uma espada na mão. E ele chega e Josué... Eu achei interessante, porque se chegasse alguém, ele sabe que vai ter uma guerra, vamos já destruir o inimigo, mas ele é tão honesto, ele pergunta, você é dos nossos ou você é dos nossos adversários? Eu acho o máximo isso. E aí ele fala assim, eu que falo contigo sou príncipe dos exércitos do Deus Altíssimo. Gente... Deus mandou, ali é Jesus, Ele está ali para falar com ele sobre planos, sobre projetos futuros. Você quer isso? Sabe, os nossos olhos precisam ser abertos, precisam ser iluminados, para a gente saber qual é o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Que herança você e eu recebemos? Que os nossos olhos sejam abertos para saber como é grande o poder do teu Deus, do meu Deus, e esse poder já opera dentro de você e de mim também. É o que está escrito. Nós precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós temos uma noção muito errada de nós. A gente se acha uma porcaria, a caca do cavalo. A gente se acha, imagina se Deus vai poder me usar, imagina se Deus vai fazer isso, imagina. Querido, Ele está contando contigo. Exatamente contigo, é isso que Ele está fazendo. Então a pergunta que nós temos que ver é o seguinte, qual é a tua necessidade hoje? Aí você vai falar, bom,
Talvez a tua luta esteja tão grande que você já pensou que não tem mais jeito, não tem saída. Isso daqui eu tenho certeza que eu vou morrer. Agar também pensou isso. Agar foi expulsa, ela estava no deserto levando um filho, levou a água, acabou a água. Ela deixa a criança, vai longe para não ver como ele vai morrer. Agar, onde você está indo? Abre os olhos dela e ela vê, estava ali o poço. Estava ali, querido, está ali o seu poço. Está ali, não pensa que você vai morrer, não pensa que você vai sucumbir. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe. Está escrito em Gênesis 21:19, ele fala assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Aleluia! Clama mesmo a Deus, para Deus abrir teus olhos. Peça a salvação que já há da parte de Deus para a tua vida. Tua história não acabou, não acabou. Saiba que Deus é um Deus de detalhes. Você está precisando de direcionamento, você está no teu negócio não sabendo como fazer. Que coisa interessante, né? Jacó também estava. O sogro dele era tão querido e amado que por 10 vezes tapeou o genro. Ele mesmo fala: 10 vezes você já me tapeou. Ele marcava uma coisa, o sogro mudava, fazia do jeito que queria. Ele nunca teria condição de ter nada, nada. Papai resolve fazer alguma coisa, no sentido de Gênesis 31, 9 e 10. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Ele já sabia o que ele devia pedir. Olha, quando eu nascer, salpicado, malhado, é esse que eu quero, só isso. Deus estava dando a estratégia dele, gente. Peça a Deus para abrir os teus olhos nessa luta, nesse problema que você está tendo. Qual a estratégia? Ele pode fazer isso. São exemplos que eu e você temos que nos apropriar. Aí você vai falar: bom, Raquel, mas no meu caso eu estou errado. Uma vez eu fui orar para uma pessoa e eles estavam falindo, tem muitos anos, muitos anos isso, acho que mais de 30 anos. E eles estavam falindo e a gente pegou e estava orando e falando assim: então vamos pedir para Deus fazer justiça. Não pede não. Não pede não, porque nós estamos errados. Olha que loucura! Se você estiver numa condição dessa, fazendo alguma coisa errado, obcecadamente, aí eu falo: cuidado. Lembra do Balaão? Por causa da ganância, ele resolveu desobedecer Deus e saiu para amaldiçoar o povo de Israel. Foi dado para ele um bom dinheiro. Vai lá amaldiçoar que você vai ficar bem, você vai ficar bem. Ele só não contava com quem foi que seria o seu adversário. Deus resolveu abençoar Israel. E a palavra de Deus diz: ai daquele que se levantar contra Israel. Eu não estou falando se Israel é um povo certo ou errado, hein? O que eu estou dizendo é que Deus resolveu abençoar Israel. E Deus resolveu abençoar a tua vida e a minha. Porque está escrito que nós já fomos abençoados com toda sorte de ricas bênçãos e já estamos sentados com Ele na região celestial. É o que a palavra de Deus diz. Mas vamos voltar um pouquinho para Balaão. Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora teria te matado e teria deixado ela viva. Olha que loucura! Olha que coisa louca! Mas eu não estou aqui para dizer que você, mesmo estando num caminho errado, você não pode pedir perdão a Deus.
Quando você lê sobre alguns reis que tiveram em Israel, perversos, assassinos, fazendo tudo errado, no final da vida deles, eles se arrependiam e Deus mudava a história. Aleluia! Aleluia! Então, o que aconteceu naquela igreja da Laodiceia, infelizmente, tem acontecido com muitos cristãos hoje. Então, nós precisamos fazer uma oração salmo. Eu estou agora no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Querido, peça a Deus para que você não caia em tentação. Peça mesmo, lembra do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação, mas nós também podemos orar como está escrito no Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade e vivifica-me o teu caminho. Salmo 145, 14, 15. O Senhor sustenta os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dará alimento. Você crê nisso? Está escrito. Você acha que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Jeremias capítulo 16, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: porque os meus olhos, ele falando, estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre com a sua iniquidade aos meus olhos. Precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios. Ser sábio e pedir a Deus que, como aqueles cegos, Jesus chegou lá e falou assim: que queres que eu te faça? Senhor, que se abra os nossos olhos. Que se abra os nossos olhos. Júnior, Ana, Getúlio, vem cá com a Flavinha, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês não têm que responder para mim. Não é para mim. Se essa palavra entrou no teu coração e você sabe que seu olhar precisa ser transformado, esse é o momento. Eles vão estar aqui, vão estar separadamente. Não vão ser eles com os olhos, os dedos deles que vão passar em você, mas eles vão colocar o óleo na mão de vocês. E para não vir todo mundo e tudo mais, vamos começar por etapa. Vem vocês daqui para cá, vai chegando perto. Só levante aquele que quer que Deus faça isso, tá? Porque, gente, Deus quer abrir os nossos olhos. E eu estou pedindo a Deus que Ele abra os nossos olhos, porque grandes coisas estão por vir, porque Deus quer te usar em sinais e maravilhas, porque nós sabemos que Ele é capaz. Pode ir, meninos, agora vocês vêm para cá, o Júnior está lá, vocês vêm para cá. Vocês aqui dessa ala, quem quiser vir aqui, ó, Getúlio, Flavinha, você pega essa outra ala e ali atrás. Vocês vão passar o óleo na mãozinha de vocês. Vocês no seu lugar depois é que vão fazer isso. Vocês que vão fazer isso. Enquanto eles vão estar cantando, vocês vão estar falando com Deus e pedindo para Ele abrir os olhos. Veja o que você quer pedir para Ele. Ah, eu quero pedir tanta coisa. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver olhos de pessoas se abrindo. Eu quero ver pessoas sendo curadas, paralíticos andando. O que você quer pedir para Deus? Senhor, eu preciso que Ele abra meus olhos. Eu sei que eu tenho capacidade e inteligência, é o Senhor que já me deu. Mas, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abra os meus olhos. Eu quero, Senhor, ter a orientação do alto. Eu quero ver, Senhor, aquilo que eu nunca vi. Oh, meu Deus, se nós somos alguma coisa é porque o Senhor fez isso. Pode cantar. Oxi, de minha tá na minha cabeça. Tá bom, oxi, de minha Não se esqueça que foi falado aqui em cima que há alguém que tem algum problema na visão esquerda. Cego espiritualmente, cego fisicamente, eu não sei. Eu sei que Ele é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de abrir os olhos. Ele pode te dar uma sabedoria do alto. É isso que pode acontecer. Aleluia.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Nós chegamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir perdão. Nós Te pedimos perdão, Pai, porque temos sido insensatos, Pai, não enxergando muitas vezes a nossa real situação. Não temos nem o discernimento de ver como o diabo tem roubado o nosso tempo, tem roubado a nossa comunhão contigo, Pai. Senhor, essa unção, Pai, é que o Senhor abra mesmo os nossos olhos, traz para nós discernimento, abra o nosso coração, Pai. Senhor, nós queremos ver o mundo espiritual, nós queremos ver, Senhor, o Senhor diante de nós, nós queremos ver Teus anjos, Pai, nós queremos ver, Senhor, porque o Senhor tem prometido, são tempos novos, o Senhor há de fazer grandes coisas, já estão acontecendo, Pai. Livra-nos de pecar contra Ti, Senhor, em nome de Jesus. Muda a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar a situação, a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, Pai. Livra-nos, Senhor, de ter o Senhor como nosso opositor, Pai. Livra-nos, Senhor, de sermos como Balaão, Pai. Senhor, tira de nós toda obstinação, todo o nosso querer, toda a nossa vontade contaminada, Pai. Nossos desejos contrários à Tua palavra. A Tua palavra é tão linda, Pai. Se a gente cresce, Pai, a Tua palavra está dizendo, Senhor, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Oh, Pai, livra-nos do laço do passarinheiro, Pai. Livra-nos, Senhor, de trabalharmos inutilmente. Livra-nos, Senhor, de decepções, de humilhações, Pai, de perda de tempo, de dinheiro, Pai. Investindo, Senhor, naquilo que o Senhor não está, Pai, que o Senhor sabe que não vai dar certo, que não vai fazer bem para nós, Senhor. Unja os nossos olhos, Pai. Unja os nossos olhos, Pai. Nós oramos, Senhor, na certeza, Pai, de que o Senhor começa um novo tempo na Tua casa. E para Ele começar, os nossos olhos têm que ser abertos. Vem, doce Espírito, leva-nos, Senhor, para esses lugares que o Senhor tem para nos levar. Guia-nos, dirija-nos, Senhor, mas sempre, Pai, nos levando para a presença de Jesus. Que a graça do nosso Deus e Pai, que esse amor que a gente nem entende, Pai, a graça de Jesus que Ele comprou ali naquela cruz, esse amor que excede ao nosso entendimento, essa comunhão, Pai, que nós podemos ter, conversar com o Senhor 24 horas, porque o Teu Espírito é Deus e está em nós. Muda o nosso caminhar a partir de hoje, Pai. Muda, eu sei que nem todos estão andando errado, Pai, mas nós queremos mais e mais de Ti. Deus os abençoe, abra os olhos de vocês mesmo, de acordo com a fé que você tem. O que Deus pode te dar? Será que Ele é capaz de te surpreender? Minha oração é essa sempre. Surpreenda-nos, Senhor. Surpreenda-nos, Senhor.
Vão na paz. Que Deus os abençoe. Glória a Deus.